Isso mesmo, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. Ontem a gente abordou dentro do telejornal esse assunto que envolve 3 frentes aqui em Cachoeira do Sul. Primeiramente o Ministério Público, também Prefeitura Municipal e a rede de postos Sim, depois desse movimento por parte do MP que abriu um inquérito civil contra a instalação naquele local da rede de postos Sim, na esquina das ruas Davi Barcelos e também Juvencio Soares. Ao meu lado, o procurador jurídico do município, Hélio Garcia, que vai trazer o posicionamento do lado da prefeitura sobre essa situação. Procuradora, hoje tem digamos assim, um impasse entre prefeitura, Ministério Público e Rede Sim. Em que pé está esse assunto pelo lado da prefeitura? E a pergunta que não quer calar, o posto Sim vem para a Cachoeira do Sul? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, acho que no primeiro momento a gente tem que fazer 2 análises, tá? Uma questão governamental, uma questão de governo, que foi o interesse da maior rede de postos em se instalar em Cachoeira do Sul. Obviamente que nessa situação o governo prontamente abriu as portas para essa empresa vir se instalar em Cachoeira do Sul. Após essa situação e análise do meio ambiente de todas as funções técnicas, foi então que a gente passou à questão legal. A questão legal de previsão da instalação, aonde o posto adquiriu o imóvel para sua instalação. Bom, dito isto, a gente tem que analisar a situação sobre 2 frentes com relação ao plano diretor. Uma diz respeito ao comércio varejista e outra ao comércio atacadista. Tá? A famosa Zona C1, que é o comércio varejista, e a Zona 3, que é o comércio atacadista. Tá? Eu até fiz um arrazoado que foi encaminhado ao Ministério Público, explicando essa situação com relação ao entendimento da Prefeitura no que tange ao plano diretor, e não há qualquer óbice com relação à instalação do posto Sim, é do meu entendimento, do entendimento da Prefeitura, do entendimento do meio ambiente, do entendimento de todas as partes intervenientes com relação a isso dentro da Prefeitura. Tá? A Zona Comercial 1 destina-se ao comércio de varejista, que é o comércio do qual o posto Sim pretende se instalar. Ele é um posto que atua na situação varejista. O plano diretor destaca que nas zonas comerciais 3 e 4 é destinado às questões atacadistas, que não é o caso. Questões atacadistas para postos de aquelas que trabalham para transportador e revendedor, os chamados TRR, que são aquelas empresas que adquirem grande quantidade de combustíveis, o que não é o caso do posto Sim. O posto Sim ele trabalha na questão varejista, diretamente ao consumidor. Por isso, essa grande diferenciação que tem entre zonamentos no entendimento nosso com relação a um plano diretor de 1983. Pois bem, a única parte que fala de postos de combustíveis no plano diretor é exatamente essa situação que eu expliquei. Postos atacadistas, esse sim para a Zona 3 e 4. Com relação a postos varejistas, não há manifestação no plano diretor com relação a isso. O plano diretor é omisso. E aí também há previsão no plano diretor para casos omissos, o artigo 33 diz, nos casos omissos do plano diretor, isso será debatido no Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. Foi o que fizemos. Nós tínhamos a questão do posto Sim à nossa instalação, fizemos um parecer, entendemos sim pela implantação do posto, contudo encaminhamos isso para que a sociedade de Cachoeira do Sul debatesse através do seu competente conselho. E no conselho foi ampla maioria, se eu não me engano foi 13-2, uma situação assim, que concordaram pela implantação do posto Sim naquela região. Então, legalmente falando, a Prefeitura adotou todas as medidas legais para que o posto Sim pudesse instalar naquela região, inclusive há uma manifestação de um conselheiro dentro dessa reunião do Conselho, que disse que ele é, inclusive, do meio ambiente, licenciador concursado da Prefeitura, que disse o seguinte, reforçou que a grande diferença entre posto atacadista e posto varejista, em questão de movimentação, trânsito e na própria questão ambiental. Então, legalmente falando, o posto Sim está correto, está instalado de forma correta, e a gente tem plena convicção que o Poder Judiciário não vai dar guarida a qualquer ação movida contra a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Por isso que a gente está muito tranquilo, a gente tem competentes juízes na comarca, assim como tem competentes promotoras também, eu entendo que eles têm um posicionamento diferente, mas, legalmente falando, eu entendo que estamos amplamente resguardados pela legislação vigente. Então, o movimento da Prefeitura é comprovar que o posto Sim se encaixa dentro dessa Zona C1. Exatamente. Pela lei e pela sociedade de Cachoeira do Sul, que através do conselho, onde tem integrantes de toda a sociedade de Cachoeira do Sul,
entenderam que sim, o posto Sim pode ser instalado naquela região ali. Aliás, tem inúmeros postos nessa mesma situação. Se a gente pegar descendo a Júlio, nós temos um posto, na 7 nós temos outro posto, nos Engenhos nós temos outro posto. Então, é claro que o plano é de 1983, Cachoeira foi condenada a atualizar o plano e há muitos anos não se faz isso. Nós estamos na fase final da atualização do plano diretor. Então, obviamente, que muitas questões omissas terão no plano diretor, que é feito em 1983. Aí cabe o conselho, onde a sociedade de Cachoeira do Sul, que vai dizer qual é a melhor situação para a cidade, definir. E foi o que fizemos. Nós não tivemos nenhuma atitude arbitrária ou unilateral. A sociedade definiu, a gente só levou o embasamento legal para eles. Tá certo. Procurador, pelo lado da rede de postos Sim, o que se vê deles nessa questão, nesse imbróglio entre Ministério Público e Prefeitura? A gente tem um contato aberto com eles e eles estão extremamente tranquilos, porque eles têm o mesmo entendimento que nós, o departamento jurídico deles também tem o mesmo entendimento e eles estão tranquilos, inclusive as obras estão em andamento e a gente não tem nenhuma questão com relação a essa situação. É claro que a movimentação do Ministério Público, a gente está aguardando, inclusive já houve um pedido da promotora, a doutora Débora, no processo do plano diretor, antes da audiência pública, que pediu a mesma situação e lá foi indeferido pelo Poder Judiciário. Então, a gente tem convicção que temos decisões judiciais, temos legislação que nos embasam e temos a sociedade também do nosso lado. Então, a gente entende que a questão do posto Sim está sacramentada, vai sair, é um entendimento da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Procurador, você fala muito no plano diretor, e o plano diretor, mais de 30 anos, ele não é atualizado. Esse é um exemplo claro que ele precisa ser readequado, porque já não é o primeiro caso que Cachoeira corre esse risco de perder no estabelecimento. Exatamente, é por isso que o prefeito municipal, mais de uma vez, disse que quer o plano diretor finalizado, encaminhado à Câmara, para que também a gente ultrapasse esse gargalo que existe na cidade de Cachoeira do Sul. Procurador, para encerrar, esse assunto deve ser finalizado ainda nessa semana ou existe um prazo? O prazo dado ao Ministério Público para que nós fizéssemos a manifestação dessas informações foi finalizado ontem, a gente encaminhou ao Ministério Público. Aí eu creio que o Ministério Público vai analisar esses documentos, não sei se vai mover uma ação civil pública ou não, acho que com os embasamentos que encaminhamos talvez não tenha essa ação civil pública, aí a situação está definida. Caso haja um processo judicial, a gente vai ter que debater, infelizmente, dentro de um processo judicial, a instalação de uma grande empresa como é o Posto Sim e a geração de empregos para a nossa cidade. Tá certo. Então conversamos com o procurador jurídico aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul, Hélio Garcia, falando sobre essa situação envolvendo Prefeitura Municipal, Ministério Público e a rede de postos Sim. O procurador garantiu, o posto Sim vai se instalar em Cachoeira do Sul, um investimento de mais de 5 milhões de reais, com geração de emprego aqui no município. Eu volto com você, Daniel.